E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou ensinar para vocês um jogo que eu desenvolvi chamado Drop Cards, utilizando apenas um baralho comum, aquele de 52 cartas, que também nesse jogo pode se juntar mais de um baralho e apenas 2 dados de 6 faces. Então se vocês estão gostando de cada vídeo que eu estou postando, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, dê o feedback de vocês aqui embaixo, que é muito importante, tipo o engajamento do canal. E claro, se inscreva, seja mais um inscrito e ative o sininho para as novas notificações, tá bom? Então, muito simples, vai ser uma explicação bem rápida. Como é que funciona Drop Cards? O último jogador que não tiver mais carta na mão, ganha. Então, dessa forma, o deck vai se basear em apenas cartas numéricas, tá? Do 2 até o 10. Pode juntar mais de um baralho, 2, 3, enfim, dependendo de quantidade de pessoas que estiverem jogando. O bom é jogar com 2 ou mais pessoas, pode jogar em dupla, enfim. E 2 dados de 6 faces. O objetivo do jogo são os jogadores dropar, quer dizer, tirar a maior quantidade de cartas possível da mão, nesse caso ficar com 0 cartas na mão, tá bom? Então o deck vai ser embaralhado, aqui eu vou usar apenas um único deck, mas como eu falei, vocês podem juntar mais de um deck, tá bom? Então os jogadores vão embaralhar o deck e vai distribuir 7 cartas para cada. Então aqui eu vou jogar com o meu adversário aqui e a gente vai distribuir 7 cartas para cada. Então já tem aqui 4, 5, 6, 7, tá bom? Então aqui o meu adversário imaginário ele vai jogar. Aqui eu vou revelar todas as cartas para ficar mais fácil, tá? E aí meu adversário também vai revelar as suas cartas, mas no jogo não precisa revelar, tá bom? Ninguém precisa revelar suas cartas. Aqui como é uma explicação rápida e fácil, então eu vou revelar aqui para vocês entenderem como é que funciona. E aí vocês vão decidir quem vai começar e o jogador iniciante ele vai rolar os dados e os números que derem nos dados, a soma, que nesse caso aqui deu 6, né? Como vocês podem ver, 5 mais um 6, cada jogador vai ter que tirar da mão, ter que dropar da mão a carta de número igual ou menor que o resultado dos dados. Então, por exemplo, nesse caso aqui, esse jogador ele já tem um 6 para dropar. Tem que ser igual ou menor que o resultado do dado. Então ele dropa essa carta. E no caso, eu consigo dropar qualquer carta abaixo de 6, né? 6 ou mais. Mas o interessante nesse jogo é dropar o máximo de cartas grandes, maiores possíveis, porque vai chegar um momento que os dados vai nos disponibilizar resultados muito baixos. Então se a gente tiver cartas muito altas, vai acabar complicando na hora de dropar. Então eu vou dropar aqui o 5. E aí o outro jogador, né, se estiver jogando com mais jogadores, então vocês podem fazer sentido horário, cada jogador rolar um dado, e aí nesse caso cada um vai dropar igual ou menor o resultado dos dados, tá? Então vamos lá. Nesse caso aqui, ó, foi um 9, então cada jogador vai ter que dropar da mão 9, um número, né, uma carta de número 9 ou menor. Então nesse caso aqui, esse jogador tem até 7, então ele vai dropar a maior carta dentro do resultado dos dados, que nesse caso 7, e eu também vou aproveitar e já dispensar esse 8. E assim o jogo vai consecutivamente até o último jogador dropar a última carta. Então nesse caso aqui, ó, foi 11. Então esse jogador aqui já consegue se livrar do 10 dele, e eu também já consigo me livrar do meu 10. E aí o próximo jogador vai rolar os dados, vai somar o resultado, nesse caso deu 7. Então esse jogador aqui, ele praticamente já está quase vencendo, porque as únicas cartas maiores que eles têm é um 5. Então se o resultado no dado cair sempre 5 ou menos, quer dizer, ou maior, então ele ganha. Então nesse caso aqui, ó, ele vai dropar o 5 e eu vou dropar aqui o meu 3, também tem um, né, cartas muito pequenas. Aquele jogador que não conseguir dropar a carta da mão, né, se não tiver um número igual ou menor que o resultado dos dados, ele vai comprar uma carta, e se essa carta que ele comprar já for um número igual ou menor, ele já consegue dropar de uma vez, senão fica na mão, e assim cada jogador vai fazer a sua
rolagem, tá? Então, nesse caso aqui eu já dispensei ele também. Mais uma. Opa, esse daqui ficou... Ó, então aqui foi um 9. Então ele já consegue dispensar a carta dele. Eu também já consigo dispensar esse daqui. É sempre bom dispensar sempre as maiores cartas dentro dos números que os dados rolarem, tá? Então vamos ver aqui. Ó, nesse caso foi um 8, então ele já consegue dispensar. Aqui eu também consigo dispensar. E vamos ver, temos só número 2. Nesse caso, os dois tiveram empate. Então, quando o jogo dá empate, então aí nesse caso, cada jogador ganha um ponto. Tá bom? Então a rolagem fica dessa forma, rola-se o dado, cada jogador vai dropar uma carta apenas da mão, com um número igual ou menor à rolagem dos dados, e se der empate, quer dizer, se todos os jogadores que estiverem jogando dropar a última carta na mão, então aí cada um ganha um ponto. Aí vocês podem fazer isso em relação à quantidade de pontos, né? Empate, 1 ponto, e quem for o único vencedor ganha 3 pontos, tá bom? Então vamos fazer novamente aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Então, embaralha o deck. Como eu falei, vocês podem juntar mais de um baralho, apenas as cartas numéricas, tá? E aí cada jogador vai ficar com 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O primeiro jogo parece que é um pouco fácil, mas chega um momento que os dados só dá número baixo e os jogadores só têm números altos, irmão. Então aí vai ficar comprando até dispensar todas as cartas, até dropar todas as cartas, que é o nome do jogo, né? Drop Cards. Então nesse caso aqui, ó, por exemplo, tenho dois números altos, 9 e 10, e o meu adversário também, ó, 8 e 9 e 10. Então vamos lá. Eu vou rolar os dados e o desafio vai ser, ó, 9. Então ele já consegue dispensar esse daqui, que é o maior número dentro da rolagem dos dados, e eu consigo dispensar o próprio 9. Tem que ser igual ou menor. Aí, nova rolagem. 10. Então esse daqui já consegue também dispensar. E eu também já consigo dispensar. E agora fica mais fácil pra gente, ó, porque ele só tem números 3 e 2 e eu só tenho o número 5 e 4. Então ele ainda tá levando a vantagem. Então vamos ver. Ó, 4. Então nesse caso o 4 eu consigo dispensar. Esse 4 aqui. E ele também consegue dispensar qualquer carta. Vamos ver. Ó, 8. Então 8 eu consigo aqui dispensar esse 5, ele consegue dispensar esse 3. E vamos ver, ó, um 9. Então eu consigo dispensar esse 5, ele também consegue dispensar esse 3. Então vocês podem fazer isso, juntar mais de um baralho para ficar com mais cartas maiores, né? 8, 9, 10, que pode chegar um momento que os dados só vai dar número baixo, os jogadores vão ter que ficar comprando até conseguir liberar, né? Dropar todas as cartas da mão. Então vamos ver aqui. Ó, 7, então muito fácil. 2. Última rolagem. Ó, 4. Então conseguimos empatar novamente. Ele tá com 1 ponto, eu tô com 1 ponto e assim vai jogando até desempatar. E vocês podem fazer melhor de 3, melhor de 5, melhor de 7, enfim. Quem tiver a quantidade de pontos maiores quando terminar essa rodada de melhor de 3, 5, 7... é o vencedor, tá bom? Então esse é o Drop Cards, um jogo bem fácil, bem dinâmico, onde só precisa apenas de um baralho comum de 52 cartas, apenas com as cartas numéricas, mas como eu falei, vocês podem juntar mais de um baralho e 2 dados e muita diversão com uma galera, com a família, enfim, tá bom? Só manter o like, que se vocês puderem, compartilhem, comentem, dê o feedback de vocês aqui, se inscreva no canal, seja mais um inscrito e ative o sininho para as novas notificações, porque vão ter muitos vídeos interessantes sobre jogos analógicos simples e fácil para jogar com a família, com os amigos, ok? Até os próximos vídeos.